seus olhos. Pai, o que existe dentro de nós que eu preciso deixar de lado? O que ainda dentro de mim é mais forte do que eu? O que ainda está pegado na minha alma? Senhor, eu preciso entender aquilo que tem me atrapalhado na caminhada, tem me parado, tem me feito retroceder. Deus, eu sou uma pessoa boa, eu fui uma pessoa boa, mas hoje eu nem tenho forças. Eu não me acho digno desse amor que tantas pessoas falam. Talvez o Senhor morreu, mas não morreu por mim. Eu consigo carregar o meu próprio peso. Não sei, Deus, a confusão bate em meu coração. A incerteza acerta a minha mente. As dúvidas pairam sobre todas as circunstâncias da minha vida. Deus, eu não consigo ver além de um palmo. Mas mesmo assim, Senhor, deixa que eu carregue o meu saco de imperfeições, de incertezas. O Senhor não morreu por mim. As pessoas falam de tantas coisas a teu respeito, mas eu não consigo perceber o Senhor ao meu lado. Eu não consigo te sentir mais. Há muito tempo. As muitas palavras são ditas, os louvores, os cânticos, as orações, e nada consegue ultrapassar a redoma que eu coloquei, ou a couraça, para proteger, porque eu precisava ficar vivo durante muito tempo. E hoje eu me encontro desfacelado dentro de mim mesmo, sem saber o que fazer. Sou um grande menino, escondido atrás de tantas couraças, de tantas máscaras, de tantas redomas. Eu já nem sei quem eu sou. Me encontro debilitado, me encontro perdido em meio a tantas das pessoas. Entre todas elas, não me encontro, não me percebo, não me vejo. Deus, as pessoas falam tanto do teu poder, da tua majestade, da tua... Mas eu não consigo ver isso. Deus, eu peço que tu venha e acerte em cheio os nossos corações, trazendo um fiapo de esperança, trazendo uma gota para uma garganta tão seca, carente do teu manifestar, carente de um afago. Nessa noite, Deus, sopra em nossa direção. Sopra em nossa direção. Eis-nos aqui, Senhor. Nosso coração parece uma terra seca.
que anseia e suspira pelo cheiro das águas. Então visita cada coração nessa noite, Senhor, e ministre ainda mais profundo ao nosso coração. Não nos deixe sair da mesma forma que entramos. Essa é a minha oração nessa noite, em Cristo Jesus. Eu quero contar a respeito de histórias. Eu sou um cara que gosta de histórias. 1 Reis 19 conta a história de alguém que amava Deus, que era um homem de Deus, Elias. Ele amava Deus. Ele fazia as coisas por Deus, ele não fazia por peso, ele não fazia por acusação, ele não fazia porque ele tinha que prestar conta para alguém. Ele fazia porque ele amava Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele amava esse Deus. Mas aí ele participou de uma grande batalha, um grande evento contra os outros profetas. Existia o rei Acabe e Jezabel. Jezabel servia a outros deuses. Jezabel se encontrava em meio a tantos deuses que ela tinha da terra dela, e ela introduziu isso na nação de Israel. E Elias era contra. E houve um embate entre Elias e os profetas de Baal e Azera. E lá no Monte Carmelo, algo extraordinário aconteceu. Deus veio em socorro a Elias e mostrou qual era o Deus verdadeiro. Ele mostrou a toda a nação de Israel qual era o Deus de verdade. Como diz em Malaquias, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Elias ali sozinho provou para aqueles outros tantos homens que o Deus Todo-Poderoso, eu sou, o grande sou, Yahvé, era o grande Deus que deveria ser servido. E ali houve a morte de todos os outros profetas. A Bíblia relata assim, em 1 Reis 19, de 1 a 10. Mas aí, logo após o evento, logo após esse grande estresse que Elias passou, ele se viu atordoado com uma notícia a respeito de Jezabel. Aliás, a notícia vinda de Jezabel, dizendo: olha, eu vou te pegar. E quando eu te pegar, eu vou te matar. E vai ficar terrível para o seu lado. E aí ele foge. Ele foge com medo. Com medo de morrer. E ele foge, e ele vai para outro lugar. E lá ele fala assim: Deus, eu não estou aguentando. Me mata. Engraçado, né? Ele foge para não morrer, mas aí chega lá e ele pede para morrer. Ele sofreu um grande estresse naquele dia. Ele dá sintomas de grande tristeza, de grande um sentimento profundo de tristeza. Um sentimento de estresse alto. Isso talvez hoje seria diagnosticado como sintomas de depressão. Ou por causa do trabalho dele seria chamado de burnout, que é uma síndrome que é um prenúncio da depressão. Ela aponta para a depressão, mas ainda não é a depressão. O burnout tem a ver com muito trabalho, com muita coisa, e a pessoa se vê perdida diante de tanta coisa. E ele talvez fosse medicado, que é algo bom. Em determinados momentos nós precisamos sim de acompanhamento médico. Não é só espiritual, e nós vemos que a depressão é algo que extrapola a questão só espiritual. E aí eu volto a dizer o que eu tenho dito em todas as pregações dessa série. Eu estou falando para um povo cristão evangélico que ama o Senhor e que entende a sua palavra. Amém? Eu estou falando para crente.
Eu não estou falando para a pessoa que não acredita em Deus. Aí é outra história. Mas olha só, um dos nossos problemas para falar sobre depressão é um tema muito corriqueiro, é um tema que tem sido muito explanado. E quem sou eu para dar um final a esse tema ou essa temática? Mas a depressão também são por fatores de bioquímicos do corpo, do cérebro, fatores genéticos que interferem em situações que são gatilhos na mente da pessoa e aflora. Certa vez eu conversando com uma pessoa e ela estava num quadro depressivo muito mal. E para piorar, ela tinha passado a vida toda dela acreditando que a depressão era algo espiritual, era só demônio agindo, que ele estava endemoniado. Ele falou: pastor, mas várias vezes eu orei por pessoas expulsando o demônio e agora eu devo estar endemoniado porque eu estou com depressão. Queridos, não tem só a ver com isso. A depressão não é só o demônio. É lógico que com tudo que vai acontecendo, nós vamos abrindo brechas para que a atuação do maligno se torne mais efetiva, ou se torne mais forte. Mas na realidade não é só uma coisa, não é só a questão espiritual. É lógico que também quando nós estamos como Elias estava, a gente fica fraco, e eu já falei isso, nós paramos e queremos parar de ler a palavra, queremos parar de orar, e isso vai nos enfraquecendo espiritualmente. Consequentemente, nós vamos minguando na área espiritual e nós deixamos de acreditar no poder de Deus, que Deus pode sim trazer a cura, mas se for o caso, dependendo do estado da pessoa, a intervenção médica é muito importante. Quando eu formei, alguns anos atrás, eu não tive muita opção de escolha. Eu tive que assumir os negócios da família aqui na cidade, porque meu pai havia ido embora, e eu tive que assumir. Eu não tive nem assim, vou tentar ser outra coisa, não consegui. Eu tive que assumir. Pastor, mas que ótimo, pelo menos você não ficou desempregado. Pois é, o problema é que eu não gostava. Eu não gostava. E aí eu entrei numa crise. Para piorar, eu estava desviado naquele momento. Aí, você pode imaginar como é que eu estava. E aí naquele momento eu tive que ter um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo. E o engraçado é que muitas das coisas que eu aprendi nos 3, 4 anos que eu fiz de terapia, eu aplico hoje com vocês. Então eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei ali. Eu aprendi tanta coisa. Eu precisava de uma válvula de escape. Eu precisava de alguém que pudesse me ouvir. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha amigos espirituais, como a gente falou semana passada. Eu não tinha ninguém que sentasse e não me julgasse. E falar com pessoas que estão em depressão é algo às vezes difícil, porque você vai falar coisas e as pessoas não entendem que o nosso momento, ou o momento da pessoa que está em depressão, ela é diferente, o time é outro, o feeling é outro. E elas falam como se nós não quiséssemos trabalhar, elas falam como se nós não quiséssemos, e não queremos mesmo não, mas assim, não é que a gente é vagabundo, é que tem algo dentro de nós, uma reação também química, bioquímica, algo dentro do nosso cérebro que nos impede, algo mais forte do que nós, que nos faz sentir fraco. E aí eu procurei no dicionário alguns sintomas da depressão. Queridos, é muita coisa.
É lógico que isso não diz se você está em depressão, mas se você está, fique atento. Se você tem algumas dessas, olha aí, tristeza, mas não é uma tristeza, porque triste a gente fica. Hoje eu fiquei triste, o Vasco perdeu, mas também com o time daquele não tem como, tem que perder mesmo. Ó, sem manifestação. Falta de energia. Estou cansado, estou sempre cansado. Eu durmo e não consigo repousar, me dá insônia, eu não durmo direito, eu tenho transtorno do sono, falta de interesse, eu deixo de gostar das coisas que antes eu gostava. Vamos supor, eu gostava de jogar futebol, hoje eu já não tenho o menor prazer. Culpa excessiva, eu me culpo de todas as coisas, não, a culpa é minha. Pensamentos suicidas, como Elias teve, ele quis morrer. Moisés em Números também estava sobrecarregado com tantas coisas, as pessoas trazendo muito peso, outro com síndrome de burnout. E aí, ou sintomas. Quem sou eu para afirmar, né? Nem sou psicólogo. Mas os sintomas, o povo estava muito pesado. Números 13 a 15 vai falar lá: Deus me leva, me mata. Como é que eu vou conseguir alimentar esse povo todo? Eles estão pedindo codorniz, a comida, carne, ele quer alguma coisa. Eles estão com saudade lá das coisas do Egito. Mudança de apetite. Hoje a gente come demais ou come de menos. Calma, gente, calma. São sintomas, não quer dizer que se você come muito é que você está em depressão. Tem um pessoal aí que, glutonaria, outra coisa. Raiva, inquietação, irritabilidade. Nós ficamos irritados com tudo, nós não podemos ouvir as pessoas. Autocrítica exagerada, agitação, está sempre criticando o outro, não consegue ficar parado. Sentimento de inutilidade, não presta para nada. E aí a gente começa a perder o sentido de valor, de pertencimento. A vida já não faz sentido. E é interessante porque quem nunca passou não entende como é que alguém tem medo de morrer atropelado, mas se Deus levar hoje, não tem problema. Que louco! O cara tem medo de ser atropelado. Ele olha 10 vezes antes de atravessar, mas se Deus me levar, pode levar. A mente da pessoa que está com depressão, ela é confusa mesmo. E nós, como igreja, não temos sabido lidar de uma forma mais amorosa com esse povo. É difícil. Você fala, pastor, então vamos morrer todo mundo, senta aí, vamos morrer todo mundo junto. Não, calma. Abra comigo em Salmos. Salmos 13. Acende uma das luzes. 13:2. Isso. Salmos 13, verso 2. Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Olha só, o salmista está dizendo, olha, eu estou lutando contra a tristeza. Isso mesmo, eu tenho que lutar contra a tristeza, eu tenho que lutar contra a situação de risco. Salmo 88. Verso 1. Salmo 88, 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença, minha oração. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que
baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Olha só o estado de salmista. Ele estava muito mal. Salmo 43, parte A, verso 5, parte A. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Queridos, Deus tem algo para nós que pode trazer a cura dos nossos problemas. Ah, mas então é assim? Não, depende do que você quer, de como você vai agir diante das circunstâncias. Tudo vai depender de você. Tudo vai depender do passo que você dá. Não, eu vou continuar aqui sofrendo. Então você provavelmente vai ficar sofrendo. Mas talvez você diga: Deus, eu não consigo mais. Eu preciso que alguém venha até mim, estenda a tua mão, ou estenda a mão dele, para que eu possa ouvir a tua voz. E aí Deus vai enviar sim alguém para estender a mão para você, para que você possa pelo menos ter o apoio, ou abraço, ou o ombro de alguém que te ama em nome dele. Depende de você. Mas pastor, eu estou cansado. As pessoas só vêm aqui em casa para me acusar. Elas só vêm falar que eu sou isso, aquilo, outro. Mas sabe, querido, a depressão é algo tão difícil, mas ao mesmo tempo tão desafiador para quem vai te ajudar. Eu amo. Agora tem que querer apoio. Tem que querer ouvir. Olha o que o texto diz para aqueles que querem apoio e querem ouvir. Começando pelo 43, parte B. 45b. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transborde e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus o ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, querido. Sabe quando você está fraco? O Deus de Israel é o teu refúgio. É isso que ele diz. Ele não fica alegre vendo você triste, porque ele fala que veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Mas você tem que querer mudar e querer ouvir e querer se mover. Porque não adianta simplesmente você falar: eu estou deprimido, eu estou com síndrome, o transtorno de ansiedade, e aí alguém estender a mão e você fala: não, mas assim eu não quero, como nós fizemos aqui na peça. Não, Jesus é meu pecado de estimação, deixa aqui comigo. Não. Pastor, então quer dizer que se eu levantar a mão, alguém estender a mão e eu vou ser curado? Talvez sim, mas talvez demore um tempo. Mas essa pessoa vai estar do teu lado para te ajudar. A Bíblia fala: chore com os que choram e alegre com os que se alegram. E ela vai chorar com você para que um dia possa se alegrar com você. Temos que parar de ser contra essa palavra, porque a gente fica triste porque o outro se alegrou. Trocou de carro, fico triste. Ai, meu carro. Não, eu vou me alegrar com ele. E se eu ainda não tenho, Deus sabe de todas as coisas, o porquê disso. E não é um problema.
Porque eu sou pleno em Deus. Quando eu sou pleno em Deus, eu não tenho problema. Eu preciso ser pleno em Deus para que olhar para o outro e ver algo bom nele e poder me alegrar. Se você não está se alegrando com o outro quando ele se alegra, é porque você ainda não é pleno em Deus e você não sabe o que Deus tem para você. Eu fico alegre. Os meus amigos, eu vou lá e de outras igrejas posto mesmo, não tem problema. Não vou postar do pastor Paulo, do pastor Marcelo não, porque concorrência. Está amarrado. Não tem problema, querido, eu vou e quero divulgar o reino. E se puder eu estou lá, se não, tudo bem, mas se puder eu vou estar lá. Eu tenho que me alegrar. Pastor, eu troquei de carro, glória a Deus. Pastor, eu fui promovido, glória a Deus. Eu não fui promovido, estou ganhando a mesma coisa, até reduziu. Acabou a hora extra. Jeremias 29 diz. Jeremias 29 todo mundo conhece, né? Mas vamos lá, só para confirmar, para ver se não mudou, né? Sei lá. Jeremias 29, verso 11. Olha o que Deus diz a nosso respeito. 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que você tem buscado a Deus? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu devocional? Como é que está o teu tempo de secreto com Deus? Será que você tem ouvido a Deus? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. A Bíblia está falando, Paulo está falando, olha, Ele vai nos consolar para que nós possamos consolar a outros. Tozer, um escritor cristão, ele fala como é que vocês, que são igreja, que deveriam ser a esperança do mundo, estão com medo de tanta coisa, estão deixando de fazer tanta coisa, e estão perdendo tempo com coisas que são inúteis e vãs. Nós temos que repensar algumas coisas. Permitir que Deus venha na nossa dor e nos console. Ah, pastor, para o Senhor é fácil. A mesma coisa, querido. E o mais interessante é que Paulo fala isso. Ele fala, Deus, eu não estou aguentando esse espinho na carne. Ele fala assim, Deus, está difícil. Estou fraco, né? Assim, estou fraco. O que Deus fala? A minha graça te basta. É na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então eu vou me alegrar nas fraquezas. Porque se eu sou fraco, aí eu sou forte. Você está fraco? Glória a Deus. Se alegre na sua fraqueza, porque Ele vai fazer o poder dele se manifestar através de você. Oh, aleluia! Amém? Ah, pastor, eu estou deprimido. Ótimo! Fala, Deus, eu estou deprimido. Estou fraco. É igual o Relento da Angola. Estou fraco. Tem problema, Deus. Oh, Pai, agora que ele está fraco, ele não pode ser ele mesmo. Ele não vai tentar me tirar da frente, ele não vai conseguir se mover. Então agora eu vou dentro dele me movimentar. E aí eu vou levantar ele e vou fazer ele ir a lugares que ele nem imagina, tocar pessoas que ele nem sonhava, para alcançar e salvar vidas através do meu nome. É na fraqueza, querido, não é na tua força. O texto diz que não é por força nem por violência.
Ele fala para Josué, vai nessa tua força. Ele fala para Gideão, vai nessa tua força. Porque eles sabiam, Deus, eu não consigo não. É por isso, querido, não é por você. Sempre foi por ele, não estou dizendo isso sempre. É por causa dele, por ele, são todas as coisas. Não é pelo que você sabe fazer, não é pela tua capacidade intelectual. É pelo quanto você se faz fraco diante dele, para que o poder dele se aperfeiçoe em você e você seja alguém totalmente dependente dele. Só isso, querido. Só isso e mais nada. Não seja como uma moça aqui que queria carregar os seus próprios pecados, suas próprias coisas, porque não vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai esbarrar no lugar e você não vai conseguir adiante, porque é muito pesado. Mateus 11 diz aí, aleluia. Querido, nunca foi por nós. Aliás, o sacrifício foi por nós, mas nunca foi pela tua capacidade, nunca foi pelo que você sabe, foi porque você está mal, é que ele quer te levantar. Jesus falou isso. Eu não vim para os sãos não precisam de médicos, os doentes precisam de médicos, mas primeiro você tem que reconhecer que está doente. Precisa reconhecer que está doente. Mateus 11, 28 diz assim, oh Deus, me ensina, como o salmista disse, contar os meus dias, Senhor, diante de Ti. Mateus 11, 28 diz assim, terminando o capítulo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, não é pela tua força. Pastor, eu estou muito mal. Que ótimo. Só permita que Deus te aperfeiçoe. Só permita Deus entrar no teu quarto que ninguém entra. E abrir. E junto com você escrever uma nova história a partir daí. Nunca foi porque você é bom. Nunca foi porque você tem mestrado, doutorado, PhD, pós-doc e os cabal de Madureira. Ele pega as coisas loucas desse mundo para que os sábios não se achem e o poder dele se manifeste. E aí vem a maravilha. Como é que pode vir algo bom de Nazaré? Sabe, talvez não venha nada bom de onde você está, de onde você nasceu. Mas Deus está dizendo, nessa noite, para cada um de nós, pode sim. Porque eu e você vamos fazer a diferença. Aonde quer que eu te leve. Mas você tem que depositar os seus temores. Você tem que entregar para Jesus as suas limitações e imperfeições. E dizer para Ele, sincera e honestamente, Senhor, eu não consigo sentir. Me ajude. Me ajude. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A palavra eu quero que você guarde no seu coração é essa de Mateus 11. Que Ele veio, Ele está te oferecendo a troca.
Tirar o peso que está sobre você, pegar o dele que é leve. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você é limitado. Mas você também precisa entender que você precisa abrir a porta para que ele entre e com você haja toda uma mudança. Comece a orar agora. O que você precisa entregar? Qual é o quarto, o cômodo da sua vida que você precisa abrir para que ele entre? Sabe aquele cômodo mais negro, ou então aquela sujeira porque vai para debaixo do tapete? Não, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã. Ele não precisa de experts. Ele precisa de pessoas disponíveis. Mais do que capacitados ou não, ele procura corações disponíveis. Comece a orar agora enquanto a gente canta essa canção. Feche os seus olhos. Esquece o seu vizinho. Eu quero depositar diante do teu altar tudo aquilo que tem me atrapalhado, Senhor. Seja o meu medo, seja a minha ansiedade, seja a depressão, Pai. Nessa noite eu quero sair daqui sem ela, Senhor. Crendo, Pai, que amanhã eu vou levantar melhor. Crendo, Deus, que alguém virá para me ajudar. Um amigo, uma amiga. Crendo, Deus, que o Senhor vai usar o meu terapeuta para ministrar coisas boas ao meu coração. Crendo, Deus, que gradativamente eu vou diminuindo o remédio porque eu vou melhorar. Crendo, Deus, que quando eu estou fraco, aí o teu poder se aperfeiçoa em mim. Mas, Deus, eu te peço nessa noite, mova dentro de nós. Sara as minhas mazelas, as minhas feridas. E que eu consiga amigos espirituais para poder compartilhar os meus pecados, as minhas dores, pessoas maduras para me ajudar, para que minha alma seja sarada. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor, a vencer mais um dia e a viver cada dia, crendo que em todo momento Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e por isso não devo temer a ninguém. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém?